carta de João, do verso 1 ao 15. Terceira carta de João, nós passamos por toda a primeira carta. Domingo passado fizemos uma explanação geral da segunda carta e hoje nós chegamos à terceira carta. Como já disse anteriormente, as três cartas de Pedro, de João, aliás, as três cartas de João, elas não são intituladas, quem é o autor, mas todas as evidências internas e externas levam à conclusão de que foi o apóstolo João, que foi quem escreveu essas três cartas, inclusive o Evangelho de João. Então, terceira carta de João, do verso 1 a 15. Todos encontraram? Amém? Então diz assim o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e expulsos da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que do nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Essa é a terceira e última carta de João. Nessas duas cartas, nas duas últimas cartas, se observarmos, a segunda carta ela é a carta mais curta que nós encontramos na Bíblia, inclusive ela é mais curta do que a própria carta de Judas, mas a segunda e a terceira carta, João trata de assuntos parecidos, são os assuntos semelhantes que ele trata nas duas cartas, que estão relacionados à verdade, o amor cristão e a relação do cristão com a hospitalidade. Nas duas cartas você vai encontrar esses elementos que João vem abordando nessas duas cartas. As diferenças se encontram em que na segunda carta João se dirige à igreja. João escreve para uma igreja local e, no entanto, ele identifica essa igreja como a senhora eleita e seus filhos. Nós falamos isso aqui no domingo passado, quando ele se dirige a essa igreja, chamando ela de senhora eleita e seus filhos. Isso, o fato de considerar a igreja eleita pelo Senhor, tira dela qualquer mérito, qualquer possibilidade de vanglória e coloca tudo na presença do Senhor como sendo alguém que elegeu aquela igreja, que separou aquela igreja. Falamos também que há sempre a necessidade de observarmos quando está se falando da igreja local, onde os
Os irmãos se reuniam para prestar culto ao Senhor, e da igreja universal, daquela onde se encontram todos os crentes que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a igreja universal que se espalha por toda a face da terra. Mas ali João estava se dirigindo a uma igreja local, a pessoas que faziam parte daquela igreja. Nessa, ele trata então, agora não como uma igreja específica, mas ele trata, se dirige a uma pessoa, a um membro nominal daquela igreja. Ele se refere também a mais duas pessoas, a Diótrefes, nome fácil de pronunciar, né? Diótrefes e Demétrio, né? Ele se dirige também a essas duas pessoas ao escrever essa carta. Embora seja uma carta que João está escrevendo para uma pessoa específica que faz parte daquela igreja, isso não significa que essa carta seja restrita apenas àquela pessoa a quem está se dirigindo, mas também ela exortava e orientava toda a igreja. Possivelmente essas cartas que circulavam lá no primeiro século, ainda elas circulavam entre as igrejas, porque no início do trabalho missionário, vamos assim dizer, dos apóstolos, né, quando eles começam a pregar, depois que começa a perseguição de Jerusalém, que eles são dispersos, são espalhados, à medida que as pessoas vão indo de um lado para o outro, o evangelho vai sendo expandido, vai sendo pregado, os apóstolos estão pregando também, as igrejas estão sendo plantadas. E algumas dessas igrejas também foram sendo plantadas por outros missionários que se converteram nessas igrejas agora e estão abraçando a carreira missionária e estão indo para fora das igrejas. Lembrando que, como nós falamos anteriormente, quando nós falamos de igreja nesse contexto, nós não estamos falando de igreja denominação, igreja institucional, com seu formato, tudo certinho. Não, nós estamos falando de igrejas locais, mas que se reuniam nas casas, que se reuniam até mesmo escondida, porque ainda havia lá no primeiro século essa ameaça da perseguição. Então, mas mesmo assim a igreja ela tem um avanço bastante grande. E nessa terceira carta, então, João está se dirigindo a Gaio. Esse é um camarada que nada sabemos a respeito dele. Quem era Gaio? No Novo Testamento é um nome comum, aparece algumas vezes, inclusive aparece o nome de Gaio sendo um dos cooperadores do apóstolo Paulo, viajando com Paulo. Porém, era um nome bastante comum para aquela época, o que não pode então precisar que o mesmo cara para quem João está escrevendo seja o mesmo que acompanhava Paulo. Pode ser? Pode, mas se não for também não faz muita diferença nesse contexto, mas é um nome que quando você está lendo lá, principalmente as cartas de Paulo, você vai encontrar esse camarada chamado Gaio, mas não podemos precisar se era a mesma pessoa. Porém, o que fica nítido a respeito desse camarada, desse chamado Gaio, era uma pessoa estimada pelo apóstolo João. João se refere a ele como o amado. Nós sabemos que o apóstolo João era o apóstolo do amor, né? Aquela pessoa que tinha o coração totalmente tomado pelo amor, mas ele se refere de uma forma totalmente distinta a Gaio. E provavelmente isso fosse de fato verdade na vida de Gaio, e isso não se refletia apenas nesse relacionamento com João, mas na convivência com a igreja. Não se sabe, em hipótese alguma, se Gaio exercia alguma liderança dentro dessa igreja. Mas independente se ele exercia liderança ou não, era uma pessoa muito estimada da igreja. Uma pessoa amada por João e com certeza por toda aquela igreja. E nessa manhã eu queria, junto com os irmãos, pensar em 3 aspectos da igreja local e seus membros, tendo como esse pano de fundo que acontece aqui com Gaio, né? Eu queria pensar junto com os irmãos. E o primeiro ponto nós destacamos: ser membro de uma igreja é dádiva de Deus. O verso 4, os irmãos que estão com a Bíblia aberta acompanhem. Verso 4 da terceira carta de João: não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam
na verdade. No domingo passado nós falamos a respeito da Igreja Universal, essa igreja que se espalha por toda a face da terra, que professam, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E com isso nós meditamos, refletimos um pouco a respeito de como a igreja é estabelecida. Ela é formada por pessoas das mais diferentes classes sociais e das pessoas de personalidades mais diferentes uma das outras. Nenhuma pessoa dentro da igreja é igual a outra. Podem ter mesmo alguns gostos parecidos, podem se identificarem com algumas coisas, mas todas as pessoas elas são distintas umas das outras, formando assim um organismo vivo e dinâmico. Ou seja, ser membro da igreja local é testemunhar da graça de Deus. Todo esse povo reunido, então, agora com as suas características pessoais, com as suas formas de se portar, de se relacionar, mas junto, testemunho da maravilhosa graça de Deus que o alcançou e o transformou e fez dele uma nova criatura. Todos esses fazem parte, então, agora dessa igreja, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas características, né? Uns mais afoitos, outros mais introvertidos, né? Cada um com a sua característica. E isso é muito bacana de pensar que o Evangelho, à medida que ele alcança o coração, ele transforma por inteiro a vida da pessoa, mas a pessoa permanece com as suas características, com os seus gostos, com a sua forma de viver, de se relacionar. Por mais que ele é transformado, ele é mudado no seu interior, mas as suas características ele continua, os seus gostos ele continua. Se ele gostar de futebol, ele vai continuar gostando. Se ele era São Paulino, vai continuar sendo, né? Com todas as mazelas, mas vai continuar sendo. E assim por diante, né? Permanece. Mas a transformação ela é causada no coração. E então, como o próprio João diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 ao 13, ele fala: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos aqueles que creem no nome de Jesus fazem parte de uma comunidade onde Cristo é glorificado. O intuito da igreja existir é para que o nome de Cristo seja glorificado. O intuito de haver essa reunião, esse culto no domingo de manhã é para que o nome de Cristo seja glorificado. Cada um com a sua maneira de ser, cada um com o seu temperamento, com as suas características, mas todos têm em comum o desejo de que o nome de Cristo seja glorificado. Porque qualquer outra coisa que possa haver, o sentimento que possa haver, quando a igreja está reunida, e que não seja glorificado o nome de Deus, o nome de Cristo, pode ser qualquer outra coisa, menos um culto. Pode ser uma palestra muito bacana, pode ser um momento agradável de comunhão com outras pessoas, mas isso mesmo os clubes mesmos fazem. Qualquer clube que você fizer parte, eles têm suas reuniões, tem lá seu bate-papo, tem lá o seu modo de interar, mas não é um culto. A igreja, quando ela está reunida, ela tem como objetivo comum glorificar o nome do Senhor. Se não for esse o objetivo, então ela não é igreja e não é culto. Hoje em dia existe um número gigantesco de pessoas chamadas de desigrejados. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso, né? Os desigrejados. Pessoas que deixaram o convívio com a igreja, que se sentiram incomodados com a igreja, com a convivência dos irmãos, com o que era pregado, e levantam uma infinidade de situações que levam, então, eles deixaram o convívio da igreja, se consideram pessoas convertidas a Cristo, mas que não frequentam uma igreja, porque lá ele não se sente bem. No meu ponto de vista, essas pessoas deixaram que a sua arrogância extrapolasse todo e qualquer limite. Porque
quando a igreja está reunida, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas, com tudo aquilo que possa haver ainda de falha na nossa vida, mas ela está reunida para glorificar o nome do Senhor. E essas pessoas, elas se consideram então mais santas do que as outras. Se sente num estado de santidade mais elevado, então eu prefiro não frequentar igreja nenhuma. Ah, não, mas a igreja que eu estava lá, eu não gostava da mensagem, não gostava do louvor, não gostava disso, não gostava daquilo. Acaba se afastando da igreja. Aí ele vai em outra igreja, lá ele levanta uma série de problemas que aquela igreja tem. Lá o louvor é muito extenso, o louvor era muito curto, lá é muito extenso. A mensagem era muito curta, lá era muito extensa. E ele levanta uma série de hipóteses, de problemas, que então ele se sente melhor fora da igreja do que no convívio com outros irmãos. No meu ponto de vista, isso é extrapolar a arrogância dessas pessoas, se sentirem mais santas do que as outras. A igreja é esse organismo vivo, composta por pessoas diferentes, mas que tem todos o mesmo objetivo: glorificar o nome do Senhor. João escreve para Gaio, que fazia parte de uma igreja e que andava na verdade, ou seja, mesmo com as desavenças, os problemas que existiam naquela igreja, Gaio permanecia na verdade, permanecia seguindo os passos de Jesus, e João exorta para a sua permanência em Cristo, para que continuasse sendo perseverante no caminho da verdade. Por ser um grupo de pessoas diferentes, os problemas também são diversos, e é justamente aí que João está escrevendo, na verdade está se dirigindo e se referindo a Diótrefes, que alguém que gostava de destaque na igreja. Terceira carta de João, verso 9 que nós lemos, ele diz: escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Como falei, com o avanço do trabalho missionário, tanto lá por parte dos apóstolos, posteriormente com as igrejas que foram plantadas, e essas pessoas que abraçam o Evangelho e tomam um ministério itinerante, são evangelistas itinerantes, então partem de um lugar para outro, pregando o Evangelho, passando de um lugar para outro, aonde as igrejas já estavam estabelecidas. Quando eles chegaram, essas igrejas davam acolhida para esses evangelistas, recebiam esses evangelistas, davam acolhida, davam sustento a eles, davam um lugar para que eles pudessem, como diria lá no interior, para eles pousar ali, onde eles pousavam, onde eles passavam um dia, dois, e dali eles partiam, prosseguindo com o seu trabalho. Mas esse camarada aqui, Diótrefes, não se sabe qual é o motivo, mas ele não recebe essas pessoas, e aqueles que recebem essas pessoas, ele expulsa da igreja. Ele exerce tanta influência, tanta autoridade na igreja, que ele expulsa da igreja aqueles que pensam diferente dele, que pensavam diferente dele. As pessoas que eram acolhidas, ele expulsava. Não sabemos quais eram as desavenças, o que levava ele a tomar essas atitudes. O motivo pelo qual João precisa escrever a ele. E alguns indícios dizem que João já tinha escrito uma carta anterior a essa, se dirigindo a essa pessoa, que nem a exortação de João ele havia recebido. E John Stott diz que talvez ele considerasse João como um perigoso rival para a sua presumida autoridade na igreja, e procurou assim minar a posição do apóstolo mediante a murmuração caluniadora. John Stott diz: olha, esse cara se preocupava tanto com o que João poderia tirar a sua evidência. Como João fala, era alguém que gostava de exercer a primazia
gostava de estar em evidência na igreja, gostava de ser visto na igreja. Então ele tenta minar tudo aquilo que João dizia. E então era necessário que João exortasse mais uma vez e corrigisse essa pessoa. As possíveis divergências que houvesse entre João e ele são todas especulações. Se algum dia você estiver lendo alguma coisa e alguém falar a divergência que existia entre João e ele era essa, são especulações, porque nada fica claro quais eram essas divergências que haviam entre eles. Mas fato é que havia um problema e esse problema precisava ser tratado. Os problemas que surgem no convívio da igreja, eles precisam ser tratados e o mais rápido possível, para que os problemas não se tornem um câncer no meio da igreja e tragam problemas irreversíveis. Essa era uma posição que não trazia apenas mal-estar para João, mas no relacionamento e convívio da igreja. A igreja precisa estar munida contra esse tipo de coisas, pois ela é chamada para ser luz nas trevas e não pedra de tropeço para aqueles que estão chegando. A igreja precisa estar atenta quando surgem problemas, para que os problemas sejam tratados e para que esses problemas não afetem aqueles que estão chegando. A igreja precisa estar de braços abertos para acolher aqueles que estão vindo ferido, machucado pela vida, machucado pelo pecado. Como já dissemos na semana passada, a igreja é um hospital para os pecadores. Ela não é um museu para santos, mas é um hospital onde os pecadores são tratados. A igreja não tem poder para perdoar pecados, mas ela apresenta aquele que tem poder para perdoar pecados e curar a alma machucada, curar o coração amargurado. Segunda, a igreja não é nossa, mas é de Cristo. Verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Talvez seja esse um dos poucos momentos que nós vemos o apóstolo João tendo essa atitude mais rígida, mais falando com uma certa dureza. Nós conhecemos o apóstolo João, desde lá do Evangelho de João, como o apóstolo do amor, aquele que fala de fala branda, macia, que apresenta o verbo encarnado, que é a pessoa amada por Jesus. E aqui nesse momento João tem uma explosão da qual nós não encontramos facilmente em outros momentos. Ele diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. João precisa fazer esse cara lembrar as coisas que ele praticava, o equívoco que ele andava diante da verdade revelada em Jesus Cristo. Tamanho era esse problema, então, que João precisa exortar dessa forma. A situação era tão grave que João tinha a intenção de repreendê-lo pessoalmente, para que a igreja em si não sofresse as consequências das atitudes desse camarada. Por isso eu disse, nos problemas que surgem, a igreja é formada por esse grupo de pessoas diferentes. Portanto, os problemas são diferentes. Mas todos os problemas que surgem, eles precisam ser tratados. Precisam ser sanados, para que a igreja não sofra as consequências do pecado, não sofra as consequências daquilo que vem de fora. Uma igreja dividida, uma igreja com grupinhos, panelinhas, dificilmente ela permanece. Fofoca, calúnia, difamação, dificilmente essa igreja prosperará.
dificilmente ela conseguirá caminhar. Eu já comentei com os irmãos aqui algumas vezes que já vi igrejas de porte médio para grande serem divididas, rachada a igreja, por causa de grupinhos que se levantou no meio da igreja, que discordavam da maneira do pastor, que discordavam de outros irmãos, e foram ganhando corpo, foram ganhando os seus adeptos. Conversa com aqui, conversa com outro ali, e vai ganhando o seu corpo, vai ganhando os seus adeptos, até que chegou um momento em que a igreja se divide, e sai uma leva de gente. Aí surge outra igreja, e assim sucessivamente. A maior parte dessas igrejas que surgem dia por dia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, a grande maioria surge por desavenças entre irmãos. Surge porque um não gosta do fulano. O presbítero não amava os cavalos junto com o outro presbítero. Então, ele sai dali e começa um novo trabalho, né? Abre-se uma nova igreja. Mas lá vai haver alguém que também discorda dele. Ele sai e abre outra. E isso vai se tornando uma infinidade sem tamanho. Como já falamos anteriormente, né, alguns dizem que estamos num momento que há necessidade de uma nova reforma na igreja, mas agora dentro da igreja que se diz evangélica. Do meu ponto de vista, isso é impossível. Humanamente falando, é impossível que isso aconteça. Mas o que importa é que nós vivamos de acordo com o Evangelho, vivamos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta para que vivamos, para que então de fato sejamos igreja. A igreja ela não é nossa, mas ela é de Cristo. A igreja existe para servir a Cristo, para glorificar o seu nome. Deus, por sua infinita misericórdia, nos deu o privilégio de fazermos parte de uma igreja, de termos sido alcançados pela graça, de termos o coração quebrantado, transformado, e assim conhecer uma igreja, fazer parte dela. Isso é dádiva de Deus. Nós temos toda a liberdade de prestar culto a qualquer dia, a qualquer horário. Países onde o evangelho é proibido, as pessoas sentem a necessidade, o desejo de estarem juntas, reunidas, se encontram em locais escondidos. Uma vez eu assisti uma palestra com uma pessoa que era lá do Egito, e ele falava de uma igreja, que ele conhecia, uma igreja subterrânea. Nós estávamos numa sala pequena. Ele falou, não me pergunte como. Mas cada vez que aquela igreja se reúne, tem mais de 100 pessoas ali dentro. E era uma igreja subterrânea, escondida. Porque eles não poderiam pregar o evangelho, ter essa mesma liberdade que nós temos. O culto que a igreja celebra não é para agradar, para nos fazer sentir um êxtase espiritual, mas é para glorificar o nome do Senhor. Algumas pessoas dizem, né, que não vão mais à igreja porque o culto não é mais cativante, não é mais empolgante, né? Não me sinto mais à vontade, né? Levanta-se uma série de problemas que acontecem, como se nada lhe agrada, como se o culto fosse prestado a ela, como se o culto devesse amassagear o seu ego. Nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Os eventos que a igreja realiza, os jovens fizeram o jogo aberto na sexta-feira. Esse mês agora de outubro temos encontro para casais, né? Temos o culto da reforma no dia 31. Tem algumas atividades que acontecerão ao longo do mês. Mas as atividades, os eventos que a igreja promove, não tem como fim
a pessoa em si. Ele ajuda, sim, ele serve como meio para o amadurecimento e fortalecimento da igreja, mas ele não é destinado exclusivamente a você. Em tudo ele deve redundar glórias a Deus. Algumas pessoas, ficam preocupadas porque não sabem o que fazer para manter os jovens e até mesmo os adultos dentro da igreja. O que eles podem fazer então para competir com as atividades que o mundo oferece? O mundo oferece uma infinidade de coisas, Eu já vi não só uma, mas várias pessoas falando isso, dizendo o que nós podemos fazer então para que o jovem permaneça na igreja, para que até mesmo um adulto permaneça na igreja. O mundo oferece tanta coisa, Tanta coisa bacana, Tanta coisa tem acontecendo lá fora. E o que nós podemos fazer então para que o jovem ache que aqui dentro é melhor do que lá fora? Se a mensagem da cruz de Cristo não for suficiente para manter o jovem e o adulto dentro da igreja, nada mais será. Pode fazer o evento que for, o culto que for, o louvor que for, pode ter 2, 3 horas de louvor. Aquilo não vai passar de um show para ele. Se a mensagem da cruz de Cristo não fizer diferença no coração dele, não tem nada que segure ele dentro da igreja. Se Cristo não for o centro, não for a motivação dele estar aqui, nada mais o trará. Ele pode até vir por alguns momentos, se inteirar com aquela empolgação daquilo que está acontecendo, mas não passa de uma casca que ele está vivendo. A mensagem da cruz de Cristo deve ser viva e eficaz no nosso coração. A palavra de Deus deve ser espada de 2 gumes ao nosso coração, deve transformar o nosso coração. A exortação de João para Gaio era que continuasse empenhado naquilo que ele vinha realizando, sem deixar ser influenciado por aquilo que não procede de Deus. E essa é a exortação para nós hoje também. Devemos permanecer empenhados naquilo que nós temos feito para cooperar com o reino de Deus, e não permitir que as adversidades, que as picuinhas, que as fofocas, que as intrigas tirem os nossos olhos da cruz de Cristo. Pelo contrário, que seja uma injeção de motivação ainda mais para estarmos cada vez mais firmes na caminhada com o Senhor. Verso 5, João diz: amado, procedeste fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Aqui João estava falando, se referindo a Gaio, pelo seu bom procedimento em receber esses irmãos, esses evangelistas itinerantes que passavam por ali, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Agora, essas pessoas mesmo testemunhando do amor de Gaio. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome de Cristo, foi que saíram, nada receberam dos gentios. Proceda fielmente no trato com a igreja, com os irmãos, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Proceda fielmente no convívio da igreja, a fim de que Cristo seja glorificado através da sua vida. Se desvencilhe de toda amargura, todo rancor ou toda desavença que possa haver entre você e outras pessoas que compõem a igreja, porque nós fomos chamados para fazermos parte dessa igreja, para fazermos parte deste hospital que cuida do pecador, e não para jogá-lo fora, não para rejeitá-lo. Terceira e última consideração que nós fazemos: a igreja local, a cooperadora do reino de Deus na terra. Verso 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade.
Mais uma vez, João exorta a necessidade de cooperar com o Evangelho, com esses evangelistas itinerantes que viajavam de um lado para outro, pregando o Evangelho. Hoje, essa necessidade permanece a mesma. Precisamos cooperar uns com os outros. Felipe tem falado todo domingo a respeito do culto do dia 9. Nós, como igreja, precisamos cooperar com isso. Cooperar com esse trabalho, cooperar, convidando as pessoas, orando por esse trabalho, buscando se há algum meio de cooperar com o trabalho também, chegando para os meninos aqui, dizendo, eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer para colaborar? Certamente haverá um espaço para você. Os missionários precisam da nossa cooperação. Temos vários missionários espalhados por vários cantos do Brasil e fora do Brasil. A igreja aqui coopera com alguns dos missionários, até mesmo devido às necessidades da igreja, foi necessário reduzir alguns auxílios dos missionários, mas continua contribuindo com os missionários, continua cooperando com os missionários, porque os missionários nada recebem daquele que é ímpio. Certo é que Deus também levanta recursos mantenedores dos lugares que mais inimagináveis possíveis. Tempo que eu estive na Jocum, conheci vários missionários lá, e por incrível que pareça, tinha alguns deles que os seus mantenedores, alguns eram espíritas e outras pessoas não tinham nenhum viés religioso, mas que contribuíam fielmente com eles, para que pudessem continuar fazendo o seu trabalho, continuar se evangelizando, continuar se pregando. Mas essa é a responsabilidade nossa. Enquanto partes do corpo de Cristo, é a responsabilidade nossa cuidar daqueles que estão indo para o campo, daqueles que estão evangelizando. É a responsabilidade nossa cuidar também da igreja, do convívio da igreja, para que cada dia mais ela possa por si glorificar ao Senhor. Amado, e João continua dizendo no verso 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Nesse momento João deixa um pouco de lado Diótrefes, e agora como pastor, ele traz um conselho para Gaio: não imites o que é mal, senão o que é bom. Imitar o que é bom, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha nessa caminhada. João cita o exemplo deles mesmos e cita Demétrio, outro cara também extremamente amado pela igreja. Cita ele como exemplo, mostrando para Gaio, falou: deixe, não imites aquilo que é mal, mas temos exemplos a ser seguido. Por certo, nós também temos exemplos a ser seguido. Devemos continuar sempre vendo o mal como mal. Não há negócio com o mal, precisamos encarar aquilo que é mal como mal. E precisa sim ser tratado, mas também temos exemplos a serem seguidos. Pessoas que podem nos auxiliar nessa caminhada. Mas mesmo assim, se você, diante de tudo aquilo que você tem visto, tem vivido, você chegar à conclusão que nenhuma das pessoas é suficiente para ser exemplo para você, mesmo assim, temos a Cristo a quem nos espelhar. Temos a cruz de Cristo como para olharmos fixamente. E certamente de lá temos a fonte completa para a nossa vida aos pés do Senhor. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais
viu a Deus. Deus é inequivocavelmente a favor do bem, independente de quem o pratica. Deus é radicalmente contra o mal, ainda que seja consumado por pessoas devotadas ou cristãs. A luz nunca se harmoniza com as trevas, nem o amor com quaisquer forma de ódio. Deus é totalmente a favor de todo bem e contrário a todo tipo de mal. Por isso devemos sempre tratar o mal como mal, o bem como bem. Nos espelharmos uns aos outros, a vivermos em harmonia, buscarmos cada dia a harmonia, a comunhão da igreja, para que ela possa então exercer o seu papel, para que ela possa viver o Evangelho da graça. Não nos reunimos simplesmente por acaso, não estamos aqui por acaso, não deixamos o nosso domingo de lado para estarmos aqui simplesmente porque eu gosto de estar lá. Não, foi porque Deus nos alcançou, porque a sua graça nos alcançou e nos moldou e nos deu o privilégio de fazermos parte desse rebanho, onde não existe um dono. Hoje existe muito dono de igreja, né? Principalmente depois que veio os movimentos, né? E que alguns perceberam que esse negócio aí vai ter um dono, nem se é para ter um dono que seja eu. Então aqui eu faço o que eu bem quero, né? Eu manipulo da forma que eu quero. Mas a igreja de Cristo, ela não é assim. A igreja de Cristo, ela pertence unicamente a Cristo. E nós temos o privilégio, nós fomos agraciados de fazermos parte dessa igreja. Tenha os olhos sempre fixos na cruz de Cristo. Assim, certamente os problemas virão, mas certamente serão tratados. Pessoas serão restauradas. Coração machucado será restaurado. Como já disse, né, a igreja não é um museu para santos, mas é um hospital para pecadores. Pecadores que precisam ser tratados assim como você e como eu. E outros virão, outros chegarão, que também precisam ser tratados. E que o nosso coração então esteja inteiramente aberto para ser apoio, para ser um braço forte para cuidar dessas pessoas, para abraçar essas pessoas, caminhar com elas, orar por elas, e assim juntos, como um só corpo, glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, baixe seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tamanho privilégio, Pai, que é fazermos parte de uma igreja local, onde pessoas se reúnem, ó Deus, para glorificar o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por tamanha graça, tamanha misericórdia, porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou, nos transformou, nos trouxe para si, ó Deus, e nos deu o privilégio de fazermos parte desse corpo, fazermos parte dessa igreja local. Pai, que o desejo do nosso coração seja a cada dia pregarmos o Teu Evangelho, vivermos o Teu Evangelho, Pai, não sermos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas sejamos praticantes, Pai. Que isso seja verdade na nossa vida, no meio dessa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui congrega, cada um que tem chegado, Pai. Que o Senhor cuide do coração de cada um, que as desavenças, os problemas, ó Deus, possam ser eliminados do meio desse povo. E que o desejo de todos seja em unidade, glorificar o Teu santo nome. Que seja esse sempre o desejo do nosso coração, Pai. Que quando nos reunimos aqui, Pai, o nosso desejo seja sermos alimentados pela Tua palavra e assim glorificar o Teu santo nome. E assim o Senhor continue nos abençoando pela Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim continue